Meus irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir essa videoaula. Hoje nós vamos começar estudando a matéria de bibliologia. Bibliologia, que é a nossa matéria de hoje. Nós vamos começar a fazer aqui uma introdução da questão de bibliologia. Então eu quero que você que está acompanhando os vídeos possa assisti-lo até o final. E hoje apenas vai ser uma introdução do assunto que nós vamos falar. Vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, que é um estudo muito importante você conhecer o seu instrumento de uso, a sua arma espiritual. Então hoje nós vamos estar falando basicamente da introdução de bibliologia. Então você poderá acompanhar essa videoaula no Facebook ou no meu canal do YouTube, que eu vou estar lançando esses vídeos ainda esse final de semana, no meu canal do YouTube e também no Facebook, para você poder assistir comigo esta videoaula. Então vamos começar estudando a questão da bibliologia. Vamos estudar bibliologia, vamos conhecer a nossa Bíblia, vamos conhecer como chegou a Bíblia até nós. Então, eu quero antes de tudo orar para nós iniciarmos essa aula. Pai bendito, em nome de Jesus, nós vamos começar, Senhor, mais uma videoaula. E eu te peço em nome de Jesus que tu venha, Senhor, nos dar conhecimento do céu, e que cada pessoa que assistir essa videoaula, Senhor, possa ser poderosamente abençoado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abre o entendimento, conhecimento, Senhor. Ó Deus, revela, Senhor, aquilo que nós precisamos, ó Senhor, ó Deus, porque, ó Senhor, precisamos da tua revelação, precisamos entender mais a respeito das tuas sagradas escrituras. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, você também poderá enviar perguntas para o meu e-mail, que eu vou botar aqui, ó. Vou escrever aqui o meu e-mail aqui, ó. Bem aqui, para você poder pegar aí, depois eu vou deixar aqui embaixo, aqui meu e-mail aqui é esse, ó. Mário ponto Wellington 75 arroba gmail.com. Então você poderá enviar pergunta para esse e-mail aqui, mario.wellington75@gmail.com. Você poderá enviar sua pergunta sobre essa matéria, sobre as outras que nós vamos falar. Então vamos falar, o que é bibliologia? As pessoas perguntam, que matéria é essa de bibliologia? Lógico que quando se fala de bibliologia, está falando literalmente da questão da Bíblia. A Bíblia Sagrada, que é esse livro aqui que nós temos. Esse livro aqui é a Bíblia Sagrada. É uma tradução das Sagradas Escrituras que nós temos traduzido para o nosso idioma, que é o português. Mas como se originou essa palavra Bíblia? Muito bom nós entendermos isso aí. Bíblias, na realidade, é uma palavra que vem do original grego, que é biblos, que quer dizer ajuntamento de pequenos livros, quer dizer, livros pequenos, uma variedade de pequenos livros.
Então você pode colocar a questão da bibliologia como estudo da Bíblia, estudo da Bíblia, Bíblia Sagrada, estudo da Bíblia Sagrada, ou estudo dos pequenos livros que foram escritos nas Sagradas Escrituras, que foram tidas como inspirados. Nós não vamos falar hoje sobre a questão do canon, mas vamos falar sobre a questão do tempo bíblico, de como começou a se escrever a Bíblia. Você tem que entender que entre o Antigo Testamento, entre o Novo Testamento, a Bíblia ela vem sendo escrita por muitos homens. Provavelmente a Bíblia fala sobre a questão, há mais ou menos 40 autores que escreveram a Bíblia, entre eles estavam escribas, entre eles profetas, quer dizer, entre eles reis, entre sacerdotes, pessoas que tinham intimidade de estar sempre fazendo escrevendo, e outros fazendo uma série de cópia manuscrita dessas escrituras sagradas. Então, nós vamos fazer aqui uma questão. A Bíblia ela foi escrita aproximadamente em 1500 anos. Um tempo de 1500 anos foi o que aproximadamente levaram para escrever toda a Escritura. É bom você entender, meus amados irmãos, que a nossa Bíblia, a Bíblia nossa, que nós usamos, nós que somos chamados de protestante, ela tem 66 livros ao todo. 66 livros ao todo. Então você pode falar assim, ó, a Bíblia, ela contém 66 livros. 66 livros. Esses 66 livros, eles são divididos porque são 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, nós fazemos uma divisão entre Antigo, que pode se referir à Antiga Aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então você tem cerca de 39 livros no Antigo Testamento e você tem 27 no Novo. Esses dois testamentos, sendo que os livros do Antigo Testamento foram totalmente, originalmente escritos no hebraico. Eu vou botar aqui um HB, mas você pode escrever aí hebraico, que aqui você pode até entender que eu estou escrevendo hebreus, mas vou botar aqui hebraico então, vou botar aqui hebraico, sendo que tem algumas partes que também estão no aramaico. Sendo que o aramaico originalmente é a língua original do hebraico. O aramaico é a primeira língua, é a mãe das línguas semíticas. O hebraico é uma língua semítica. Então, o que acontece? O aramaico é a mãe, porque Abrão ou Abraão, ele era original de Ur. A gente pode botar aqui Ur dos caldeus. E a língua dos caldeus
era o aramaico. Abrão, em nascimento, ele não era hebreu de nascimento. Ele se tornou a ser chamado de hebreu quando ele atravessa de uma parte do rio para o outro lado, ele é denominado como hebreu. Então, o seu idioma, que é filha do idioma aramaico, passou a ser chamado de idioma hebraico. Então, o Antigo Testamento é escrito originalmente no hebraico e algumas partes no aramaico, principalmente o livro do profeta Daniel, que tem alguns textos que foram escritos na língua caldeia, na língua aramaica. O Novo Testamento em si, ele é todo escrito em grego. Ele é todo escrito no grego. O grego aqui é o grego antigo, não é o grego atual. É o grego, e nós vamos falar um pouquinho depois sobre essa questão, da língua grega, da língua hebraica, do hebraico antigo e do grego antigo. Então, quer dizer, foram cerca de 40 pessoas que escreveram as páginas da Bíblia. 40 pessoas. Então você entendeu aqui que a divisão da nossa Bíblia aqui, a Bíblia protestante. Por que eu falo protestante? Porque também tem a Bíblia católica, que tem alguns acréscimos, tem livros a mais, e tem acréscimos em alguns livros, como o caso de Daniel. E então esses livros são chamados de livros apócrifos, porque são livros que não têm uma veracidade e não estão no canon, e não fazem parte da Septuaginta. Então eles são chamados de livros apócrifos. Mas nós vamos falar hoje apenas da questão da Bíblia protestante, que é a que nós estamos acostumados a falar. Deixa eu apagar aqui essa primeira parte. Eu creio que você já entendeu o que eu quis dizer aqui sobre a questão dos 66 livros que foram escritos em 39 são no Antigo Testamento, 27 no Novo, e o idioma do Antigo Testamento, o hebraico, aramaico, e o Novo Testamento, o grego antigo. A gente pode falar aqui, antigo. Então, deixa eu apagar aqui para a gente continuar a questão do nosso estudo. 40 pessoas escreveram a Bíblia. 40 pessoas escreveram a Bíblia. Isso é cerca de 40 pessoas. Vamos botar aqui 40, porque normalmente no estudo nós encontramos os 40. Então são 40 pessoas que escreveram a Bíblia Sagrada. Entre essas pessoas que escreveram a Bíblia, nós encontramos vários tipos de pessoas diferentes que escreveram a Bíblia. Vários tipos. E nós encontramos pessoas da agricultura, encontramos profetas, encontramos, vamos dizer, encontramos reis, encontramos sacerdotes, encontramos pessoas que escreveram e que tiveram o chamado de escrever a Bíblia. Então nós podemos falar que isso é uma divisão. Não vou colar. Então a Bíblia em si, ela foi escrita, cada capítulo da Bíblia foi escrita
originalmente, por exemplo, a nossa Bíblia, a Bíblia ela passou a ter uma coisa que é muito interessante, por quê? Porque a nossa Bíblia, a Bíblia atual, ela tem divisões de capítulos e divisões de versículos. A Bíblia atual, ela tem esses tipos de divisões, o que antigamente ela não tinha, por ela ser um rolo único, então ela não tinha. Mas para facilitar acharmos textos, acharmos estudos, nós encontramos na Bíblia Sagrada, e foi criada então a questão dos capítulos e a questão dos versículos. Então foi criado capítulos e versículos. Os capítulos são aqueles que nós usamos, por exemplo, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, nós sabemos que ele é o primeiro livro, aqui na nossa tradução, ele na ordem, ele é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Então ele é conhecido como o livro do começo. Então nós encontramos no Gênesis o seguinte: nós encontramos no Gênesis cerca de 50 capítulos. 50 capítulos no Gênesis. Quer dizer, o Gênesis tem 50 capítulos e essa divisão de capítulos foi feita entre o ano, mais ou menos, aproximadamente de 1250 anos após após o tempo de Cristo. Uma outra coisa também, a Bíblia, ela contém cerca de, vamos dizer aqui, vamos ver aqui na minha apostila, para mim não dar a informação incorreta para você. A minha apostila aqui diz que a Bíblia, ela tem cerca de 1189 capítulos. 1189 capítulos. Então você vai pegar aqui 1189 capítulos. 1189 capítulos e tem cerca de 31.173 versículos. Isso é o número de versículo calculado pelos estudiosos. Há também mais de 773 mil palavras na Bíblia. Palavras na Bíblia. Você pode encontrar 773.000, quer dizer, 773 mil palavras na Bíblia. E aproximadamente 3.600.000 letras. Isso é a Bíblia que nós temos, a Bíblia que nós possuímos. Quer dizer, nós podemos dizer, a Bíblia ela foi traduzida, a Bíblia Sagrada ela foi traduzida para cerca de 1000 dialetos, 1000 línguas
línguas e dialetos. Olha só. Então deixa eu repetir aqui para você. A Bíblia contém 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773 mil palavras, 3.600.000 letras, aproximadamente. Isso aqui é um cálculo aproximado. E foi traduzida para 1.000 línguas e dialetos. 1.000 línguas e dialetos. Cerca de 50% das línguas faladas no mundo. Isso quer dizer que ainda há uma grande parte de dialetos e de idiomas que a Bíblia ainda não chegou até lá. E você fala assim, o Evangelho já está avançado no mundo inteiro, mas tem muito lugar em que a Bíblia ainda não teve permissão para ser traduzida. Deixa eu fechar aqui, deixa eu apagar. Você pode voltar aí a fita aí, ou voltar depois de assistir novamente o vídeo, que você vai ter com certeza essas informações. Há uma estimativa, meus irmãos, uma estimativa, nós podemos falar aqui que há uma estimativa que já foi comercializada no planeta milhões de exemplares e versões integral do Novo Testamento. Mais de 500 milhões de livros isolados já foram comercializados. Afirmam ainda que cada minuto 50 Bíblias são vendidas. 50 Bíblias são vendidas. Isso é questão de vender. Aqui no Brasil você compra Bíblias, mas tem lugar que você tem que levar e doar para o povo ter conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, as Bíblias são vendidas perfazendo um total diário de aproximadamente 72 mil exemplares. O estudo da bibliologia auxilia grandemente a compreensão dos fatos bíblicos. Então você vai conhecer sobre a questão dos fatos da Bíblia. Ela nos mostra, por exemplo, como a Bíblia chegou até nós. Por exemplo, como a Bíblia chegou no Brasil. Pela Bíblia, Deus fala em uma linguagem humana, para que o homem possa entendê-lo. Por isso ela faz alusão a tudo que é terreno e humano. Ela menciona países, por exemplo, a Bíblia fala de países, a Bíblia fala da questão dos mares, das plantas, do comércio, a Bíblia fala do dinheiro, a Bíblia fala de produtos, de costumes, de raças, a Bíblia fala de usos de línguas, de dialeto. Então o autor da Bíblia, naturalmente nós sabemos quem é o principal e o total autor da Bíblia, que é Deus. Deus é o autor da Bíblia. Então você pode falar aqui, Deus é o autor da Bíblia. Aí as pessoas às vezes param para perguntar e falar assim, param para falar, para questionar. A Bíblia foi escrita por mão de homens, é claro. Deus usa o instrumento humano para descrever aquilo que seria sua mensagem para a humanidade. Então, o homem escreve aquilo que Deus ordena que ele escrevesse. Deus ordenou que ele escrevesse todos esses textos que você tem aí, que você lê na sua Bíblia. Então foram homens que copiaram, foram homens que escreveram, foram homens que editaram. A Bíblia ela é expressa em máquinas humanas, mas ela é
a real revelação de Deus para você, porque ela é revelação de Deus escrita. Então nós vamos apagar aqui e vamos continuar aqui a questão do nosso estudo, na nossa introdução de bibliologia. Então vamos aqui. A bibliologia, ela estuda os seguintes aspectos. Então vamos falar aqui, vamos lá. A bibliologia, a bibliologia estuda os seguintes aspectos. Então, quais são os aspectos do estudo da bibliologia? O que é a bibliologia? O estudo da bibliologia traz de informação para nós que estamos estudando. Primeiro, nós temos a estrutura dos textos. Então vamos lá. Vou apagar aqui esse e-mail aqui, depois eu boto novamente para vocês. Vamos lá. Primeiro, vou botar aqui. Primeiro, a estrutura dos textos. Nós devemos saber que a Bíblia ela traz uma estrutura, ela traz uma palavra, ela traz textos que precisam ser considerados. E nós estudamos na bibliologia a questão das divisões. Divisões da Bíblia. A Bíblia ela traz algumas divisões e as classificações dos livros e capítulos e versículos. Então, primeiro você vai estudar a questão da estrutura dos textos bíblicos, das divisões, da classificação dos livros, capítulos e versículos da Bíblia, particularmente porque a Bíblia ela tem o quê? Um tema central, ela tem um tema definido. E o tema central da Bíblia é a questão da revelação de Deus à humanidade. Então, a Bíblia em si, ela traz a revelação pessoal de Deus para a humanidade. É bom entendermos que a Bíblia é um livro. Vou botar aqui. A Bíblia é um livro divino. Então, você pode parar e pensar, a Bíblia ela não é um livro qualquer, por isso que nós não lemos a Bíblia de qualquer maneira. Nós não podemos de maneira nenhuma pegar a Bíblia, ler, interpretá-la da nossa maneira, da
da forma que acharmos que temos que interpretá-la. A Bíblia ela tem uma mensagem clara, cada texto tem uma história, e essa história da Bíblia ela precisa ser preservada, ela precisa ser ensinada. Nós sabemos que no Antigo Testamento nós começamos com o Pentateuco e nós vamos fazer aqui depois uma divisão disso aí. Você vai entender um pouquinho sobre a questão de nós entendermos porque a Bíblia é um livro divino, um livro que traz a revelação do nosso Deus. Uma outra coisa é nós vamos entender também, nós vamos estudar os aspectos do cânon. Do cânon, não é isso? Do cânon sagrado. Cânon sagrado. O que é isso? Cânon sagrado. Aí a pessoa fala, o que é cânon sagrado? Na realidade era uma questão de medida. O cânon na realidade era uma medida de cano, mas aqui é a medida das palavras. As palavras inspiradas que foram aceitas pelos principais estudiosos e pela Septuaginta, pelos homens que colocaram esses livros como sagrado que nós temos e nós vamos estudá-los depois. Uma outra coisa é que na bibliologia nós vamos aprender a preservar a tradução do texto bíblico Isso aborda as línguas originais. Isso aborda as línguas originais. E os manuscritos bíblicos. Deixa eu falar aqui uma coisa sobre isso aqui. Preservar, isso quer dizer que nós temos que preservar a tradução do texto. É o que eu acabei de falar. Nós não podemos pegar o texto e fazer uma interpretação de qualquer forma. O que nós temos visto hoje no mundo, no Brasil, em alguns lugares, é que o povo pega o texto bíblico, a tradução e o texto, eles fazem um verdadeiro abacaxi com as Sagradas Escrituras, interpretando para o seu bel prazer, mas nós não podemos fazer isso, porque o texto, a tradução do texto bíblico aborda as línguas originais. Nós temos que entender um pouquinho da linguagem original da Bíblia. Aí você fala, ué, mas eu não entendo hebraico. Mas é bom você ter um livro de hebraico na sua casa, mesmo que você não saiba ler o hebraico, mas você ter um livro de hebraico na sua casa, que tenha a tradução do hebraico para o português, para que você possa ter mais ou menos uma noção de cada texto que você lê, para que você não fale
coisas que o texto não quer dizer. Isso você aprende na língua portuguesa. Na língua portuguesa você sabe que existe a questão da interpretação de texto. Então você pega um texto escrito, você faz uma interpretação, mas você tem que obedecer à regra daquele texto, para que a sua interpretação não saia de dentro do contexto daquele texto do português. A Bíblia é a mesma coisa. Para você entender a Bíblia, você precisa estar sempre informado do original daquele texto. Você vai ler, por exemplo, Mateus 11, 28, que é muito conhecido, que diz lá Jesus, fala: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Aí você vai falar, mas essa palavra você vai interpretar em um sentido que não foi o que Jesus quis dizer. Jesus estava falando da questão da vida pecaminosa, da vida afastada de Deus, que era o momento deles se reconciliarem e de estarem na mão do Altíssimo e descansarem no jugo, no seu próprio jugo, no jugo do Senhor. Então a gente fica falando, a gente fala um monte de coisa, a gente pega o texto, às vezes assassina o texto, assassina a interpretação da Bíblia, e isso traz muita confusão na questão do estudo das Sagradas Escrituras. Entenderam? A Bíblia, originalmente, ela foi escrita em um rolo, né? Um rolo, e a gente pode dizer que esse rolo, ele era, era um rolo escrito de uma forma e era enrolado um pergaminho. Então a Bíblia, ela foi escrita antes da invenção do papel, provavelmente em folhas de papiro, em pedras, e muitas outras coisas. Então nós vamos entender qual eram as formas escritas da Bíblia antigamente. Primeiro, a Bíblia, originalmente ela foi escrita, como eu falei, foi escrita forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Então ela não é um rolo só, cada livro tinha um rolo de pergaminho, então cada livro era um rolo, cada livro era um rolo. Cada livro era um rolo. Assim vimos que os livros sagrados não estavam unidos como nos tempos de hoje. Então, por que eu estou falando isso? Eles não estavam ajuntados como é ajuntado hoje. Como você tem na sua mão aí todos os livros juntos, divididos em capítulos. Nós sabemos que isso não acontecia na época que eles escreveram, porque até que não existia gráfica, não existia a tecnologia que existe hoje. Então tudo era escrito definitivamente em forma de manuscrito. O que é manuscrito? Forma da mão, escrever à mão. Você pode sentar na sala da sua casa e comece a escrever. Era a mesma forma que os escribas e os que escreveram a Bíblia fizeram. Foram escrevendo cada palavra, cada texto. Então a Bíblia, ela era vários rolos
diferente. Então, isso antes de existir, de ser inventado o papel. Nós sabemos que o papel foi inventado pelos chineses, né? Se você estuda história, você sabe que os chineses foram aqueles que inventaram o papel. Bem, os livros antigos tinham forma de rolo. Então nós podemos encontrar isso na própria Bíblia Sagrada escrita. E eu quero que você abra comigo. Vou até botar aqui Jeremias, eu vou abreviar JR, Jeremias 36, versículo 2. Jeremias 36, versículo 2. Jeremias 36, 2, eu vou abrir aqui para a gente ler, e provavelmente eu vou parar nessa parte aqui da questão do rolo hoje, e a gente continua próxima semana falando sobre este assunto. Eu não terminei a aula de teologia, não, que eu estava fazendo semana passada. Eu estou começando uma outra matéria. Por quê? Porque eu quero que você entenda a questão das matérias da Bíblia. Então vamos lá, Jeremias 36. Jeremias 36, versículo 2. Texto da Revista e Corrigida, que está na minha mão, está assim: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho te falado de Israel e de Judá e todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até os dias de hoje. Então, dá para você entender que o Antigo Testamento, todos os livros eram um rolo, porque ainda não existia a gráfica, não existia o papel. Meus irmãos, na próxima semana nós vamos continuar esta aula. Nós vamos estar falando sobre os materiais que foram empregados na redação da Bíblia. Qual foi os tipos de materiais que a Bíblia foi escrita antigamente. Aí você vai entender sobre o papiro, aí você vai entender sobre o pergaminho, sobre o velino e outros materiais que eram usados para escritas. Então você vai entender isso na próxima semana, porque o nosso tempo é pouco. Eu não posso fazer um vídeo muito longo que vai ficar difícil de você ver, mas eu creio que essa primeira parte você já está sendo abençoado. Você já vai procurar pesquisar aí na sua casa sobre a questão da Bíblia Sagrada. Deus abençoe a você. Deixa eu orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta aula, muito obrigado por esse momento, Senhor. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.